Bom, então hoje nós entramos no capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo Estevam. O capítulo se chama Lutas e Humilhações. Nós acabamos na semana passada, o capítulo que se chamava Tecelão, o Tecelão, que contou esse período que Saulo passou no deserto, no oásis de Dan, que teve a oportunidade, de conhecer e conviver com a Áquila e a Prisca. E no final, já quando ele se identifica para eles e quando eles já estão envolvidos numa vibração ali de conjunto mesmo, nessa busca, resolvem voltar. Áquila e Prisca voltam encorajados, inclusive eles tinham agora a intenção de ir para Roma, para poder levar, inclusive, essa nova experiência que Paulo contou para eles, da aparição de Jesus para ele no deserto. E Saulo volta também com a disposição, já com 3 anos que eles passaram no deserto, com a disposição de pedir perdão por tudo aquilo que ele tinha feito de errado para muitas pessoas e de seguir divulgando a palavra de Jesus, a boa nova, que ele já toma conhecimento e já se incorpora. Então eles já tinham ido para Palmira no final desse capítulo 2 e agora, dali para frente, eles seguem caminhos diferentes. Então vamos começar aqui o capítulo 3. Lutas e humilhações. A jornada se fez sem incidentes. Entretanto, em sua nova soledade, o moço tarsense reconhecia que forças invisíveis proviam-lhe a mente de grandiosas e consoladoras inspirações. O Saulo já então tinha deixado Áquila e Prisca em Palmira e estava se dirigindo a Damasco. Ele ia voltar para Damasco, onde ele conheceu Ananias, e fez aquelas as noites de oração e de estudo do evangelho lá na casa daquela lavadeira. E ele falando que forças invisíveis davam consoladoras e grandiosas inspirações para ele. Dentro da noite cheia de estrelas, tinha a impressão de ouvir uma voz carinhosa e sábia, a traduzir-se por apelos de infinito amor e de infinita esperança. Desde o instante em que se desligara da companhia amorável de Áquila e de sua mulher, quando se sentiu absolutamente só para os grandes empreendimentos do seu novo destino, encontrou energias interiores até então imprevistas por desconhecidas. Então ele estava se sentindo, apesar de sozinho, com uma força muito grande, renovado por forças internas ou de alguma inspiração externa que ele não estava entendendo, ele não conhecia, mas ele estava contando com isso. E olha que lindo que é o que fala agora aqui no livro. Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que, dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. Então, isso é algo que, na verdade, a primeira vez que eu li esse livro, eu não tinha me atido a esses detalhes aqui, inclusive o que vai falar no próximo parágrafo. Então, Estevão estava presente espiritualmente ao lado de Saulo, desde que ele então já estava agora nessa nova jornada. E olha o que fala aqui, aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao Salvador. Então, o que ele achava que era muitas vezes inspiração ou uma comunicação do próprio Cristo, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos. Então, olha que informação importante que tem aqui. Estevão foi o companheiro, como se fosse o anjo da guarda dele, o mentor espiritual dele, em toda a trajetória de apóstolo, apostolar dele. Durante 30 anos, Estevão acompanhou Saulo de Tarso.
renovando-lhe constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Então imaginem isso. Aquele quem Saulo condenou e mandou para... condenou e levou à morte, né? Foi quem acompanhou ele. Saulo não tinha a consciência, porque olha como fala aqui, né? Atribuídas diretamente ao Salvador, mas provinham do generoso Marte, que o acompanhou durante todo esse tempo. E aí, ó, Emmanuel segue descrevendo essa companhia espiritual que Paulo teve daqui para frente. Jesus quis, de Sartre, que a primeira vítima das perseguições de Jerusalém ficasse para sempre irmanada ao primeiro algoz dos prosélitos de sua doutrina de vida e redenção. Foi um pedido de Jesus, uma diretriz de Jesus, que Estevão, que foi o primeiro mártir, foi a primeira pessoa que morreu pelo cristianismo. Por que Paulo condenou? Que ele, então, o primeiro mártir, fosse o mentor espiritual do primeiro algoz, que era Saulo. Olha a maravilha disso, né? A pessoa a quem mais foi prejudicada foi a quem mais ajudou. Então, o livro Paulo e Estevão, na verdade, não chama só Estevão por conta do início do livro. Se chama Estevão porque Estevão foi a inspiração. Olha aqui, falando, como ele fala aqui no começo, né? Renovando constantemente as forças para a execução das tarefas redentoras do Evangelho. Ao invés dos sentimentos de remorso e perplexidade em face do passado culposo, de saudade e desalento que às vezes lhe ameaçavam o coração, sentia agora radiosas promessas no espírito renovado, sem poder explicar a sagrada origem de tão profundas esperanças. Então, olha isso, porque Saulo, ele poderia, na verdade, sentir uma série de essas vibrações de que o remorso poderia invadir o espírito dele, mas vinda do próprio Estevão, ele não se sentia, ele se sentia talvez amparado por quem ele tinha prejudicado, perdoado, ele sentia com forças redobradas para poder fazer a tarefa que ele tinha que fazer. E ele não conseguia explicar, ele não entendia isso muito. Não obstante as singulares alterações fisionômicas que a vida, o regime e o clima do deserto lhe produziram, entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada absolutamente ao serviço de Jesus. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisou insular-se numa pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera antes de recolher-se ao deserto. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. Então, olha isso, logo que ele voltou para Damasco, ele teve justamente o privilégio de, primeiro, reencontrar com Ananias e de continuar diariamente frequentando aquele local que ele falou que ele nunca se sentiu aquele entrosamento, aquela fraternidade no ambiente religioso, totalmente diferente do que era no templo gigantesco que Jerusalém ele tinha e frequentava com frequência, né? Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo, a propósito da circuncisão. Vamos pensar, né, que se Saulo foi aquele que fez aquele movimento, toda
aquela perseguição, apesar de não terem concordado com ele ter se convertido, ele saiu do jogo. Então, muita coisa talvez tenha se modificado naquela fase inicial, logo que Saulo desapareceu, foi para o deserto. Mas aí, quando ele volta, ele começa a tomar conhecimento das novidades com relação a esse assunto. E um dos detalhes era isso. O primeiro choque de ideias que aconteceu entre os judeus e os cristãos com relação à circuncisão, porque a circuncisão era algo, né, na época mais intensamente ainda, cobrado, que todos os que eram os que seguiam a lei de Moisés, todos os do sexo masculino, logo quando pequenos, tinham que ser circuncisados. E isso era um problema, se eles falassem o contrário. E talvez ali eles já estavam começando a aceitar alguma coisa, ou não criar tanto problema, mas olha o que eles vão falar aqui com relação a esse assunto da circuncisão. Seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada. Os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Então, a gente sabe que o cristianismo foi perseguido por mais de 300 anos. Mas na fase inicial, Saulo, que foi quem foi muito duro, quem promoveu perseguições e mortes, mas depois que Saulo sumiu, eles não estavam mais indo atrás. E eles não estavam criando tanto problema, mas eles exigiam que então os cristãos fossem observadores dos princípios de Moisés. E olha o que Saulo percebe. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mas francas, do movimento inicial sucediam às manifestações de hipocrisia farisaica, que, a pretexto de contemporização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido. Então, olha que coisa, né? Como ele, por isso que Jesus, por muitas vezes, alertou a questão, né, dos fariseus. Aqueles que se demonstravam de uma maneira e eram outra por dentro, né? Então, a questão do exagero das aparências, mas na essência não ser aquilo que aparentava. Então, os fariseus deveriam ser os conhecedores e os que executavam as leis divinas, né? Mas olha como ele agora que o Saulo está percebendo, era mais perigoso e mais imperceptível a perseguição que eles estavam fazendo, porque eles exigindo isso, eles iam com o tempo se passando por bonzinhos, falando, não, a gente não quer nada com vocês, vocês podem ser cristãos, mas desde que vocês sigam a tudo o que as leis de Moisés mandam. Então, qual que era o intuito? Aos poucos, e apagando os ensinamentos do Cristo. Seria a mesma coisa que comparar assim, ó, a questão do espiritismo hoje e as religiões. Vamos pegar o catolicismo, mas pode ser qualquer uma das outras religiões. Fala assim, não, você pode ser espírita, mas desde que você vá na igreja, que você comungue, que você não acredite na reencarnação, até, por exemplo. Então, o que adianta se dizer cristão, mas
seguia tudo o que Moisés tinha como pré-determinado, e isso então tornaria o cristianismo, na verdade, o farisaísmo atualizado, mas com as mesmas características. Então, olha que sutil que era a forma deles dominarem a situação. Mas Saulo, Ananias e alguns outros perceberam isso. Coerente com as novas disposições. Então, o que eles pediam na época? Você pode ser cristão, mas você tem que ser circuncisado. Se você não for circuncisado, você vai ser perseguido. E aí entrariam todas as outras, os movimentos exteriores, né, que pedia, e inclusive as condutas. Voltariam a cair na mesma coisa. Não neguem o cristianismo, o nazareno, mas sigam exatamente como estava antes. Coerente com as novas disposições do fórum íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem. Quer dizer, ele agora modificado, ele não queria voltar na sinagoga de Damasco, que é onde foi que aconteceu todo aquele problema. Ele saiu meio que às pressas lá, queriam apedrejar ele também. Ele não queria mais com o mesmo intuito. Não queria para convencer eles, para salvar eles. Agora eu vou salvar vocês, né? Paulo modificado no deserto, e esse é o trajeto que todos nós temos que fazer também, né? Antes de querer mudar o outro, salvar o outro, antes cuidar do aperfeiçoamento próprio. Saulo já estava entendendo que a modificação que tinha que acontecer era dentro dele. Mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o evangelho. Então, se eles estavam querendo dizer que era tudo a mesma coisa, Saulo se viu na obrigação de ir lá, não para poder se dar de arrogante ou de importante ou com o orgulho próprio que ele tinha antes, fazer os outros ouvirem ele. Ele estava querendo tirar um grande equívoco que estava acontecendo. Assim, não são as mesmas coisas o formalismo farisaico e o evangelho de Jesus. O que era a circuncisão e o que era a nova fé. Ele queria ir lá e simplesmente esclarecer. Tem diferenças. Se vocês não estão perseguindo, mas vocês precisam entender que não é bem assim. Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Então, até Ananias achou que era realmente necessário que Saulo fizesse esses apontamentos ali na sinagoga. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel. E buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés. Olha aqui como que são, né, as coisas, e isso dá a gente a entender, inclusive, como que era na sinagoga. Tinha a leitura, tinham as exposições normais ali, né? E depois eles abriam a tribuna àqueles que tivessem conhecimento das leis para dar a sua forma de interpretação, a sua palavra. E ninguém reconheceu ele, mas ele foi. E ele, que não queria
causar o mesmo problema logo de cara. E ele, como um profundo conhecedor das leis de Moisés, falou primeiramente do caráter sagrado das leis de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías. Isaías, quem foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. Então ele estava, como ele era sábio, né, Saulo, conseguindo conquistar um meio de poder expor o que ele tinha, mas ganhando aqueles que estavam ouvindo a ele. E pelo caminho certo para chegar onde ele queria chegar. Até que penetrou o assunto dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Ele sabia falar muito bem. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos rápidos altiloquentes. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, então ele conseguiu conquistar realmente, porque tinha capacidade e conhecimento para isso. Começou a falar do Messias Nazareno, comparando a sua vida, os feitos e os ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Porque existe realmente tudo o que Isaías ou alguns profetas falaram, Jesus confirmou com a vinda dele. Era exatamente como foi previsto pelos profetas. É que os cegos não enxergam. Mas Saulo criou esse caminho para poder chegar e deixar exposto antes de exaltar os ânimos de quem estavam ali, né? Então ele chegou e aí ele falou de Isaías, aí começou a falar do Messias Nazareno, que eles estavam até aceitando, não criando problema, mas tentando abafar. Mas ele começou a comparar para que eles percebessem isso. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele, é o traidor, clamavam os mais audaciosos depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Então chegou o momento em que eles perceberam quem é que estava falando ali. Ele estava totalmente modificado até no aspecto externo, mas chegou um momento em que identificaram. Pedra ao blasfemo. É o bandido da seita do caminho. Os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado trânsfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Então, era inegável, né, que ia acontecer talvez isso, mas ele pelo menos conseguiu a atenção no começo, conseguiu que ouvissem ele no começo. Saulo assistia à repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião com a presença dos levitas de Chipre. Naquela ocasião, há 3 anos atrás, ele estava vendo que estava tudo se repetindo. Enfrentou impassível a situação até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Após as fases mais agudas do tumulto, o arquissinagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. Então existia um arquissinagogo ali, né, que era o mais importante, aquele quem determinava, e ele determinou que Saulo então descesse e viesse a responder o que ele tinha para perguntar. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto, sem protestar. Então, olha como ele já percebe e já tem, inclusive, a percepção do que é que tem que ser feito, o que estava acontecendo e de que maneira que ele iria ou se comprometer mais ou ir mais adiante.
Sois Saulo de Tarso, antigo rabino em Jerusalém? Perguntou a autoridade com ênfase. Sim, pela graça de Cristo Jesus, respondeu em tom firme e resoluto. Não vem ao caso referências quaisquer ao carpinteiro de Nazaré. Interessa-nos tão só a vossa prisão imediata de acordo com as instruções recebidas do templo, explicou o judeu em atitude solene. Quer dizer, olha isso, já falou assim, não, se você é Saulo, a única coisa que interessa agora é que você seja preso por instruções recebidas do templo de Jerusalém. Minha prisão? Interrogou Saulo admirado. Sim. E olha a resposta de Saulo, a maneira que ele conduz, né? Não vos reconheço o direito de efetuá-la, esclareceu o pregador. Diante daquela atitude enérgica, houve um movimento de admiração geral. Por que relutais? O que só vos cumpre é obedecer. Saulo de Tarso fixou com decisão, explicando. Nego-me por quê? Não obstante haver modificado minha concepção religiosa, sou doutor da lei. E além disso, quanto à situação política, sou cidadão romano e não posso atender a ordens verbais de prisão. Existiam regras e que eles respeitavam. E Saulo tinha realmente essas características. Então, ele sendo um cidadão romano, Saulo tinha uma série de características que realmente tornavam ele com portas abertas, uma série de situações que além dele ser capacitado em sabedoria, em energia, porque para Jesus ele era um vaso escolhido. E não só por essas características, também pela sua formação. Porque ele era um cidadão romano, porque ele era de origem judaica, hebraica. Então ele tinha, na verdade, o respeito de vários povos ali. E um cidadão romano não poderia atender a ordens verbais de prisão. Tinha que ter um mandato. Tinha que ter algo por escrito para que ele pudesse ser preso. E aí o arquissinagogo fala, mas estáis preso em nome do sinédrio. Onde o mandato? Olha, Saulo sabendo o que ele pode, o que ele não pode exigir, com calma, né? A pergunta imprevista desnorteou a autoridade. Havia mais de 2 anos chegara de Jerusalém o documento oficial, mas ninguém podia prever aquela eventualidade. A ordem fora arquivada cuidadosamente, mas não podia ser exibida de pronto, como exigiam as circunstâncias. O pergaminho será apresentado dentro de poucas horas, acrescentou o chefe da sinagoga, um tanto indeciso. E como a justificar-se, acrescentava. Desde o escândalo da vossa última pregação em Damasco, temos ordem de Jerusalém para vos prender. Saulo fixou com energia e, voltando-se para a assembleia, que lhe observava a coragem moral, tomada de pasmo e admiração, disse alto e em bom som. Olha, que tamanho, né, que Saulo tem em todos os sentidos. Imaginem a presença do que ele foi capaz de fazer ali perante todos. Apesar dele não ter muitos recursos com relação ao que iria acontecer, ele soube como lidar com a situação até o máximo da onde ele conseguiria. E aí, naquela situação, então, ele percebendo que ele não iria ser preso, naquele momento, pelo menos, a hora que chegasse o mandato, ele teria que obedecer a ordem de prisão. Mas ele vira e fala: varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-as pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos,
porque também fui assim como vós outros. Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas, mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Olha, onde o sincero lutador do campo espiritual que deseje sondar em minha companhia as santas escrituras? E ele sabe que ele teria condições de discutir o assunto, porque ele não está louco, ele não tá, ele chegou à conclusão por conta da aparição e depois o conhecimento que ele já trazia através das análises, ele tem condições de convencer qualquer um que tivesse disposto, sem preconceito e sem a cegueira de falar sobre o assunto. E aí ele falando isso, profundo silêncio seguiu-se ao repto. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé com um sorriso de triunfo. Aqui a gente ainda vê, apesar das grandes modificações que Saulo já fez, a gente ainda vê, né, resquícios desse velho homem orgulhoso que a gente vai, com o tempo, ver ele tentar se desfazer e ir se desfazendo aos poucos. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. Mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Imagina o que é isso que está acontecendo naquele momento. Eles ouvindo as verdades que Saulo estava falando, porque ele sabia do que ele estava falando, porque ele já esteve do outro lado. Então eles não tinham como negar. Estava falando para a consciência deles. Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante. E esse trecho que ele fala aqui, né? Venerais Moisés na sinagoga. Me lembra um trecho que Emmanuel fala num dos livros do Chico, né? Numa dos prefácios, fala assim: é por louvá-los nas igrejas e menoscabá-los na rua que nós temos naufragados incessantemente através dos séculos. E é isso. Somos nós, quando somos um dentro do templo, quando somos um na leitura do cristianismo, do espiritismo, das mensagens do Consolador, e agimos de maneira completamente diferente no dia a dia. Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, devíeis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também nas vossas trevas, e vinha trazer-vos o remédio imprescindível. Ele está falando, se colocando, e ele não é uma pessoa de fora, ele era uma pessoa de dentro. E ele falando, então, vocês não estão aceitando o remédio que eu trouxe para vocês. Recusais-me a cooperação fraterna. Entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Quer dizer, vocês podem levar o tempo que for, não tem problema. E isso também se aplica ao Espiritismo. Vocês podem negar, podem condenar, perseguir, mas é a verdade.
E com relação ao que ele estava falando, vocês podem fazer o que quiserem negando o Cristo, mas não vai ter como, a regeneração é através dele. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que seguir por esse caminho. Trouxe-vos o Evangelho. Ofereço-vos a porta de redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos, quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. Então, todo mundo estava silenciado pelo que Saulo estava fazendo e pelo que falou no início do capítulo. A presença espiritual que envolvia Saulo agora, então Estevão, Jesus, provavelmente conseguiram fazer com que naquele momento eles ficassem atentos, ouvindo, sem conseguir fazer nada. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. Que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhava o vulto, até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Então, assim Saulo saiu ali da sinagoga, deixando o recado que ele tinha que deixar. Como se despertasse após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão. Então, olha isso, até ele, o arquissinagogo, ficou balançado pelo que Saulo fez. Ele que determinou que Saulo tinha que ser preso, e a maneira que Saulo falou, o que Saulo falou, com o envolvimento ali que existia energético no local, fez com que ele ficasse indeciso. Relutando entre as verdades amargas de Saulo, então ele falou verdades do que era a vida deles por trás daquele aspecto exterior. E a ordem de prisão imediata. Então ele não sabia o que fazer. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém e, logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade, e em cada uma postou-se um pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim,
condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar o meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre, humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível, e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo, com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali do seu tegúrio. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Quer dizer, os judeus sabiam que o Ananias é quem tinha curado Saulo da cegueira depois da visão, né, do Cristo. Então, por causa disso, muita vez lhe suportara as injúrias e remoques. E de certo procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Então Ananias falou, é certo que eles vão vir aqui te procurar, Saulo. Assim era de opinião que se recolhesse à casa da consoror lavadeira, onde costumavam orar e estudar o evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. Então Ananias foi de fato, né, procurado, mas às 3 horas depois de encontrarem, né, o mandato e tudo mais, e aí Saulo já tinha ido então para a casa da lavadeira. É fato que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens, nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixara-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e cautamente encaminhou-se à choupana humilde onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir num cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas? Então, olha isso, a proposta de Ananias era que existia uma forma de fugir pelos muros e não pelas portas de saída ali da cidade. Porque ele, quando criança, tinha presenciado um homem que fugiu dentro de um cesto, colocado para o outro lado do muro, de alguma maneira, e Saulo, quando ouve a proposta, fala assim, por que não? Né? Se Moisés começou a sua vida num cesto, em cima das águas, né? Por que eu não posso? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores. Não muito longe dali havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçariam o fugitivo num grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado em condições de encetar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria
Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso de dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despediu-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Então Saulo conseguiu escapar de Damasco para que não fosse preso lá. Porque ele tinha, na verdade, o projeto de realmente ir em Jerusalém. E lá, entrar em contato com o Sinédrio, né, a sua casa, e poder ali falar o que tinha para falar, pedir perdão para quem ele tinha que pedir perdão. Do outro lado saiu Lesto do Cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Quer dizer, até isso ele questionou. Será que foi certo? Será que eu deveria ter me apresentado e arcar com qualquer consequência? Eu não fiz nenhum crime. Ao mesmo tempo, considerava que a sua conduta não provinha de sentimentos pueris e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado. Buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falhar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Então ele achou que era realmente o correto a se fazer, era se ele tinha que se entregar a alguém ou enfrentar as consequências, era em Jerusalém, e não em Damasco. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão. E o evangelho, presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Com auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Então, olha essa comparação, essa referência que Emmanuel está fazendo para nós. Em caravana, com camelo, cavalo ou dromedário, não conseguia fazer esse trajeto de Damasco a Jerusalém em menos de uma semana. E sendo em marcha exaustiva. Imagina Saulo a pé, sozinho. Saulo, porém, ia a pé. A gente não consegue ter noção, né, do que é. E isso é só o começo, porque depois Saulo fez todas as grandes viagens dele, né, para levar o evangelho. Para a gente é fácil ir de um lugar para o outro. Imagina na época. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, onde conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Depois de suaves recordações no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina. Então, imagina, ele passou por onde ele viu o Cristo, entrando na Palestina e ele já tomando conhecimento, né, das narrativas do Evangelho, ele agora começou a voltar com outros olhos, né, com outros sentimentos. Atravessando vagarosamente extensas regiões da Galiléia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre.
Então ele passou a prestar atenção nos locais e tentar refazer os locais que no Evangelho descrevia onde o mestre tinha passado e feito qualquer uma das passagens ali, né? Identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança. Então, olha, Saulo, ele já. Porque ele recolheu tanta informação com a sabedoria, conseguiu ir passando isso adiante, que já nesse primeiro contato com a Galileia, né, ele já foi organizando novas informações, conversando com um, com outro, com relação, qualquer um que tivesse qualquer referência à vida de Jesus, ou qualquer história que pudesse ter presenciado, né, Jesus ali, ele já estava indo atrás, ele já estava coordenando elas com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Aqui está o início de como se fosse uma pesquisa que um grande cientista é capaz de coordenar para poder passar para a humanidade, para poder deixar isso como legado da vida que ele teve aqui na Terra. Então ele começou já imediatamente quando volta do deserto de Dan ali. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago. Então imagina, ele ali em Cafarnaum, chegando ali nas beiras do lago, embebeu-se na contemplação das águas marulhosas, pensando em Jesus. No poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Então, naquele momento, ele desejou ter sido Pedro, né? E os pescadores que foram os seguidores de Jesus. Por 2 dias, ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi. Olha isso, ele procurou Mateus, aquele a quem ele tinha as anotações, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Então imagina Mateus ouvindo alguém que sabia dominar as palavras, elogiando o que ele tinha feito, porque Mateus foi quem fez o primeiro registro da trajetória de Jesus aqui. O Evangelho de Mateus foi o primeiro, inclusive o Evangelho que Gamaliel possuía, o Evangelho que Ananias possuía, o Evangelho que Saulo também começou. Então, e ele ali, olha, sem se identificar, ele não falou para Levi quem ele era, porque provavelmente ele teria problemas, né? Ele ainda estava se inteirando, ele queria colher informações. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora ao local das pregações do mestre. Mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Olha isso, Saulo foi visitar até o local onde o Levi trabalhava, porque o Levi era um coletor de impostos, né? E Jesus foi até esse local chamar ele para que ele pudesse ser um apóstolo, seguir o mestre. E até isso Saulo foi visitar. A casinha de Simão Pedro, esse local onde Levi trabalhava.
abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos. Olha isso. Ele teve contato com aqueles que Jesus curou. Os cegos das passagens do Evangelho, os leprosos, alguns deles, Saulo encontrou e abraçou eles, revigorados em saúde, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Até Madalena ele foi conhecer. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muitas vezes lhe pareceram sem fim. Então, depois de todo esse trajeto, Saulo chegou finalmente, em Jerusalém. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva. Como o receberiam os companheiros mais sinceros? A exemplo, de Sadoc, lá em Damasco, era um amigo, um companheiro sincero dele, que já deu um grande exemplo de como ele poderia ser tratado. Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo fora sumariamente expulso do cenáculo mais compíscuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Então, eu acho que por hoje, deixa eu até ver aqui. Agora ele entrando em Jerusalém, aí ele vai começar a procurar. Então, eu acho que por hoje, tá bom, Até aqui já tem bastante coisa bonita para a gente se inteirar. Eu acho que essa parte, coisas marcantes para mim, pelo menos, A informação de que Estevão, é a presença contínua de Saulo em toda o restante da encarnação dele. Essa viagem que ele faz de Damasco até chegar em Jerusalém, visitando os locais da passagem do Cristo. Então são coisas que são informações de uma riqueza maravilhosa para a gente, Que isso tem no Evangelho. E também eu acho que é marcante a forma que Saulo lida com o assunto ali na sinagoga em Damasco, com o arquissinagogo e todos os outros fariseus ali, de maneira a desconcertá-los, de maneira a fazer com que eles se sintam balançados pelas informações. Colocou de alguma maneira alguma semente, algum tipo de reflexão dentro deles. Apesar de não aceitarem, eles ouviram, tiveram tempo de ouvir o que Saulo tinha para dizer. Mas aí vamos parar por aqui, e aí domingo que vem a gente segue com Saulo entrando em Jerusalém. Certo? Alguma informação a mais aí que vocês queiram destacar ou perguntar? Se não, Certo, eu só me lembrei do The Chosen, esse capítulo também. do que quando ele chama Levi, É, porque pra- é exatamente o que mostra, ele no The Chosen ali, ele chamando Levi, lá no próprio local. Boa noite, boa semana para você também, Ádila. Bom, Tchau, Gandolfo. mas Tchau, é isso pessoal. então, gente. Muito obrigado, boa noite, boa semana para todos. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau, Bruna. tchau.